Olá, eu sou Jorge Chaves, você está no canal Espiritualmente aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo. E antes de dar continuidade, eu queria já deixar um convite para que você siga o nosso canal, que você possa clicar em se inscrever, curtir esse vídeo caso você se identifique com a palavra que aqui vai ser ministrada e compartilhar com seus amigos, porque a intenção do canal é promover crescimento humano a partir da espiritualidade cristã. Nós queremos pegar como fundamento a espiritualidade que Cristo nos ensina para que possamos nos desenvolver, crescermos, sermos melhores a cada dia. Essa é a intenção desse canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero dar continuidade às reflexões sobre a Semana Santa. Nós começamos a falar disso ontem, domingo, não sei quando você vai ver, mas esse vídeo é uma sequência que parte do domingo de Ramos e nós queremos ir nessa sequência até o domingo da ressurreição, que é o período chamado de Semana Santa. E nós falamos sobre o domingo de Ramos, a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, falamos um pouco das simbologias e ali é um evento cheio de simbologia. Nós vemos um Jesus que não entra em cavalo branco, não entra com espírito de guerra, porque entrar montado em cavalos dá uma imagem de poder, de domínio, de conflito, mas ele entra humilde, montado no jumento, como um sinal de paz. Ele é o Messias da paz. Ele não veio para trazer guerra, o que vai contra o desejo daqueles que colocavam ramos para sua passagem. Aqueles que estavam ali jogando os ramos no chão para que o Senhor passasse, aqueles que louvavam e saudavam o rei, não queriam o rei do jumentinho, eles queriam o rei da guerra. O rei queria guerrear e vencer as batalhas contra a opressão romana. Essa não era a proposta de Jesus, e Jesus já se vê ali no primeiro conflito entre ser o Messias que Deus quer ou o Messias que o povo quer, que a multidão quer. E nós nos encontramos muitas vezes nesse dilema entre ser aquilo que Deus quer que sejamos e ser aquilo que os outros esperam, desejam e exigem de nós. E aí Jesus passa por esse momento e aí ele vai diretamente ao templo. Detalhe que eu queria chamar a atenção é que Jesus não foi à casa de Herodes, ele não foi até a casa de Pôncio Pilatos, ele não foi no Sinédrio, ele não foi nas sedes do poder, ele não foi confrontar o poder político, porque mais uma vez ele está reforçando a mensagem de que ele não veio para o reino que é desse mundo, ele veio para outra coisa, outra proposta. E ele vai direto ao templo. E chegando no templo, Jesus encontra um verdadeiro comércio religioso. Jesus encontra um verdadeiro shopping religioso ao ar livre, onde se vendia animais por todo tipo de preço para sacrifícios, onde havia um verdadeiro comércio em nome de Deus. E principalmente havia ali uma questão cambial também, que estava a serviço do Império Romano. Porque dentro do templo as pessoas teriam que usar a moeda do templo. E aí a troca das moedas normais para aquela moeda do templo era caríssima, era uma exploração ao pobre sem precedentes. E quando Jesus entra no templo, logicamente, ele se revolta diante de tudo isso. No capítulo 21 de Mateus, a partir do verso de número 12, Jesus entra no templo e ele começa a expulsar. Jesus toma uma atitude que é inédita em todo o Evangelho. Você dá de cara ali com um Jesus irado, um Jesus que arregaça as mangas, pega um chicote e sai batendo geral, ele sai expulsando todo mundo, ele vira as mesas, ele solta os animais do sacrifício, ele toma uma atitude rebelde, revoltosa e grita aos quatro ventos de que aquela casa era para ser uma casa de oração, uma casa de busca da presença de Deus, mas ali havia se tornado
um esconderijo, um covil para ladrões, para pessoas desonestas e que exploravam a fé humilde do povo judeu para enriquecerem a si próprios, usando o nome de Deus para isso. E ali havia se tornado um lugar do pecado. Porque quando você tira Deus do centro e usa Deus para alcançar seus objetivos mais escusos, você está num dos maiores pecados possíveis. Você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você está totalmente distorcendo a ação de Deus para benefício próprio. E o povo então se revolta. O povo se revolta com a atitude de Jesus. Ali Jesus já perde ponto com o povo, porque o povo não estava interessado em querelas teológicas, eles estavam interessados num Messias que os libertasse do poderio romano. Mas Jesus não está interessado em libertar politicamente o povo. Jesus purifica o templo para dizer que ele está interessado em purificar o meu e o seu coração, que no Novo Testamento são chamados de templo de Deus. Agora Deus habita em mim e em você. Naquele tempo se considerava que Deus habitava o templo de Jerusalém. E Jesus nem questiona tanto essa ideia, porque ele sabe do poder e do símbolo que aquele templo era para o povo. Então ele purifica o templo para mostrar assim: vocês corromperam, vocês distorceram o sentido original deste lugar. Este lugar foi criado para adoração e vocês o tornaram um lugar do pecado. A mesma coisa acontece com a minha vida e com a sua. Nós fomos criados originalmente para a adoração e o louvor de Deus. Nós fomos criados para, em um relacionamento íntimo, verdadeiro e sincero com Cristo, com o Senhor Deus, nós fomos criados para sermos obra do seu louvor. Nós fomos criados para adorá-lo e exaltá-lo. A função do nosso corpo é ser templo do Espírito, habitação do Espírito Santo. Mas muitas coisas podem corromper aí dentro, o meu templo e o seu. Muitas mesas, muitos altares já podem ter sido estabelecidos dentro de nós. E isso pode ter distorcido. Isso provavelmente distorce o real sentido que Deus tem para a sua vida. Portanto, quando Jesus expulsa, se revolta, ele faz isso com zelo, fruto do seu amor. Jesus ama a presença de Deus e todo e qualquer lugar que fosse dedicado para ser o lugar da presença de Deus e que tivesse perdido o seu propósito, Jesus agiria daquela maneira. E Jesus age hoje, provavelmente, com a mesma revolta quando olha para os nossos corações, quando olha para dentro das nossas vidas e não encontra ali um lugar de adoração, um altar de oração e de busca pelo Senhor, mas encontra ali os altares do pecado, a idolatria, as mesas do pecado estabelecidas dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos muitas vezes se a vida que vivemos perdeu o sentido diante do Senhor. Porque aquele templo em Jerusalém, que Jesus entra e dá de cara com aquilo, havia perdido o sentido. É tanto que Jesus disse: esse templo ele vai ser destruído, porque ele perdeu o sentido. Ele perdeu o seu propósito original. Nós podemos perder o nosso propósito original. E para não caminharmos no caminho da perdição, de perdermos o propósito original de Deus para nossas vidas, que é templo de Deus, precisamos olhar, encarar o que há dentro de nós. O que habita? As mesas dos cambistas, os altares da idolatria, ou o que habita em nós? É um lugar de adoração ao único e verdadeiro Deus. Se nós encararmos com sinceridade as nossas falhas,
as nossas idolatrias interiores e tudo aquilo que tem tirado de nós o verdadeiro sentido que Deus quer para a nossa vida, há tempo de arrependimento, há tempo de mudança, há tempo para transformação. Deus não deixou de agir por nós. Nós é que precisamos buscá-lo. Então, nessa Semana Santa, que nós busquemos santidade. Que nós busquemos estar mais próximos do Senhor, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E essa santidade não é uma perfeição inalcançável. Essa santidade é um olhar corajoso para dentro de si, para encarar as suas mazelas, para encarar os seus pecados interiores e permitir que com o Espírito Santo dentro de você haja uma revolta. A santidade é permitir que esse Jesus revoltoso habite o seu coração e com essa mesma energia, revolta e violência, ele destrua em você e em mim tudo aquilo que não pertence a ele. Essa é a mensagem. Deixe Deus destruir dentro de você tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Siga nesse caminho. Tire esse ensinamento para que nesta Semana Santa você e eu sejamos mais santos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Mais uma vez, peço para você compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Eu acredito que você poderá ser abençoado e abençoar muitas pessoas, tá bom? Vamos seguir nesse caminho da Semana Santa até domingo, se Deus assim quiser, pela sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.